Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 22, versículo 31, vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Amém? Podeis assentar-vos. Glória a Deus, exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Confesso aos irmãos que o pastor não me pegou de surpresa, não. Amém. Quando o pastor saiu hoje para trabalhar, ele saiu por volta de 4:30 da manhã. Eu fiquei acordada esse horário, eu me despertei, não consegui dormir mais. E o Espírito Santo colocou essa palavra ao meu coração. E eu fiquei estudando desde as 4:30 da manhã. Aí depois que eu terminei de estudar, daí eu fui dormir. Aí eu terminei de dormir porque eu já estava com o meu coração aliviado. Já havia cumprido a minha missão. E aí eu fiquei em paz. Então quando ele falou que ia pegar de surpresa, eu louvei ao Senhor. O homem até pode pegar de surpresa, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que avisa, né? Então o meu Deus me avisou nessa madrugada e Ele me deu esta palavra. E eu louvo a Deus por esta palavra que Ele tem me dado. E eu quero transmitir ao coração da igreja esta palavra. E é uma palavra ao qual vem dizendo sobre a acusação de Satanás à igreja. A acusação que Satanás faz aos cristãos. E aqui Satanás, ele está querendo fazer acusação contra Pedro. Ele está reclamando Pedro para peneirar como trigo. E nós vemos que em Apocalipse 12:10 vai dizer que o acusador dos nossos irmãos, ele nos acusa de dia e de noite. Meu Deus. E ali em Apocalipse vai acontecer a derrota de Satanás, porque Satanás nos acusa diante do Senhor de dia e de noite. Essa é a função do acusador das nossas almas. Enquanto nós achamos que o adversário ele está quieto, ele não tem função nenhuma para fazer, a função dele é acusar a igreja. E nós costumamos dizer que função de crente não é apontar ninguém, não é acusar ninguém, porque essa é a função do adversário. E o adversário não precisa de ajudante. Ele é supremo naquilo que ele faz. O adversário não precisa de ajuda em acusar ninguém, em apontar ninguém em mostrar o erro de ninguém. Ele faz isso muito bem. Ele vai diante de Deus e acusa, e aponta, e fica ali apontando de dia e de noite. Nós bem conhecemos a história que foi assim na vida de Jó. Jó, o próprio Satanás sabia que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas ele incitou a Deus dizendo que Jó só tinha fidelidade por causa dos bens que Deus dava e por causa das bênçãos que Deus
concedia a ele. E por uma preparação de Deus, por algo que Deus aceitou naquele momento, Deus permitiu a provação de Jó, Deus permitiu a incitação de Satanás contra Jó. E Satanás, ele atenta a Jó. Porém, conhecemos a vitória de Jó. Glória a Deus. Porque Satanás, ele aponta, ele acusa, mas nós sabemos que Deus dá o limite. Ele vai só até onde o limite de Deus permite. Porque Satanás, ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não pode entrar, ele não pode invadir, ele não pode tocar, ele não pode tomar atitude alguma contra a vida de ninguém. Ele precisa entrar na presença do Todo-Poderoso e pedir permissão. Posso tocar? Posso mexer? Posso fazer algo contra aquele, contra aquela? Ele precisa pedir autorização de Deus. No caso de Jó, Deus permitiu, porque Deus queria um particular maior e melhor para com Jó. Foi assim também no caso do sumo sacerdote Josué. Mas no caso do sumo sacerdote Josué, a acusação de Satanás era verídica. Havia iniquidade no sumo sacerdote. As vestes do sumo sacerdote estavam manchadas. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor estava com o sumo sacerdote. E o próprio Deus estava testificando dele, dizendo: não é este um tição tirado do fogo. Meu Deus. O próprio Senhor estava ali de frente a Satanás, dizendo: não é este um tição tirado do fogo. E esse Senhor que está descrito no livro de Zacarias é um Senhor com letra maiúscula. Então entendemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo diante de Satanás, dizendo: o meu sangue justifica o meu servo das suas iniquidades. E com isso nós entendemos duas verdades. Deus não aceita acusação contra o seu ungido. Aleluia! Deus não aceita acusação contra o seu ungido. Não vamos confundir a advertência com acusação. As profecias, as palavras do Senhor, as pregações, elas são advertências para nós não cairmos em pecado, para nós não cairmos no caminho do mal. Mas a acusação contra o ungido do Senhor, o Senhor não aceita. Satanás chegar na cara do ungido, colocar o dedo no ungido, dizendo que ele não merece salvação porque ele está em pecado, porque as suas vestes estão manchadas. O Senhor se coloca na frente, o Senhor não aceita, o Senhor defende o seu ungido. O Senhor diz: ele pode estar com as suas vestes manchadas, mas ele é para mim um tição tirado do fogo. O meu sangue justifica. E aonde o sangue de Jesus justifica, quem é que condena? Aonde o sangue de Jesus purifica, quem é que vai querer manchar? Aonde o sangue de Jesus limpa, quem é que vai querer sujar? Meu Deus! O Senhor foi até lá limpar as vestes do sumo sacerdote, justificar ele diante de Satanás. E a segunda verdade que nós entendemos aqui é que o sangue de Jesus, ele é supremo na vida de qualquer pessoa. Então não aceite acusação
conspiração contra a tua vida. Então não aceite qualquer um levantando o dedo contra a tua vida, dizendo: você não merece isso, você não merece aquilo, porque o sangue de Jesus, ele te justifica. Não importa o teu pecado, o sangue de Jesus, ele é sobre a tua vida. Glória a Deus. E você é um tição tirado da brasa. Glória a Deus. Um tição tirado do fogo. Meu Deus. E com Pedro não foi diferente. Satanás, ele chega diante de Jesus e ele reclama Pedro para Jesus, dizendo: olha, Jesus, Pedro não é trigo, Pedro é joio, e eu quero cirandar na vida de Pedro. Meu Deus. Pedro, ele não é crente. Pedro, ele não é discípulo aprovado. Crente, ele é estourado. Pedro, ele é precipitado. Pedro, ele mete os pés sobre as mãos. Pedro, ele faz primeiro e pensa depois. Pedro, ele faz tudo errado. Ele não é trigo, ele é joio. E eu quero ser andar sobre a vida dele. Misericórdia. Satanás, ele reclama para peneirar a vida de Pedro como um joio. E aqui nós entendemos a seguinte situação: para cirandar é o mesmo termo utilizado para peneirar o trigo. E o trigo, ele era ceifado, ele era cortado juntamente com o joio. O joio e o trigo, eles eram cortados na mesma época, no mesmo tempo. Então nós entendemos a seguinte situação aqui: o que Satanás queria fazer na vida de Pedro? Primeiro, Satanás queria ceifar, porque quando chegava o momento da colheita, quando o trigo e o joio estavam no momento de ser colhido, então era o momento da ceifa, o momento da colheita. O que era a colheita? A colheita era juntado o fruto, juntado o trigo com o joio em molhos, em ramos. Então passava-se a foice junto à raiz. Então a primeira coisa que Satanás queria fazer era passar a foice na raiz de Pedro. Meu Deus. Satanás queria passar a foice na raiz de Pedro. E é isso que Satanás continua querendo fazer hoje em dia na vida dos crentes da nossa era. Ele quer passar a foice na nossa raiz, porque passando a foice na raiz, ele impede que crente caminhe, ele impede que crente vá adiante, ele impede que crente tenha o seu direito de ir e vir. A segunda fase da colheita era a debulha. A debulha era o momento que se tirava a parte dos grãos, porque era naquele momento que se tiraria o fruto que estava na parte de cima do fruto do trigo ou do joio. Na verdade, o joio não tem fruto. O que tem fruto é o trigo. Então, na parte da debulha se descobriria quem era trigo e quem era joio, porque na debulha se amassava a parte que tinha o fruto. Então, amassando, na debulha se amassava, então o fruto caía. Então, não tendo fruto, se amassava e via que não tinha fruto. Então, o que Satanás queria fazer com Pedro? Ele queria amassar Pedro, até ver aonde é que estava o fruto de Pedro. Na verdade, Satanás queria dizer: olha, Senhor, não tem fruto, Pedro não tem fruto. Ele queria amassar Pedro para dizer que Pedro não tinha fruto. Misericórdia. E depois Satanás queria malhar. Malhar era uma das partes da colheita. Depois que se debulhava, o que restava dos grãos na palha era malhado. Pegava-se pedaços de madeira, pedaços de pau, e o que ficava na parte de cima da debulha
chão e batia-se com a madeira para soltar, para largar tudo do grão. Então malhava, batia. Então Satanás queria, depois de debulhar, depois de amassar, ele queria malhar para terminar o serviço que ele começou, para que ele queria provar que não tinha grão, que não tinha fruto, mas caso houvesse algum fruto, então ali na hora de malhar ele destruiria algum fruto que porventura tivesse na hora de se malhar, porque soltaria os grãos. E depois ele queria peneirar, ele iria peneirar os frutos. Então a peneira era a última parte, e na hora que se peneirava, a palha saía toda e ficaria então somente os frutos. Então o que Satanás queria fazer com Pedro? Primeiro, ele queria ceifar, passar a foice pela raiz. Depois ele queria debulhar, ele queria amassar a parte do fruto para mostrar que Pedro não tinha fruto nenhum. Depois ele queria malhar, ele queria bater, porque se tivesse sobrado algum fruto, ele destruiria aquele fruto. E depois ele queria peneirar, porque se sobrasse alguma coisinha, ele mostraria que era palha e a palha voaria. E esse é o processo do adversário sobre a vida do cristão. Satanás está reivindicando para peneirar a vida de Pedro, dizendo: ele não é trigo, ele é joio, e eu quero peneirar a vida dele. Só que na concepção do adversário, Pedro não tinha fruto, mas na concepção de Cristo, Pedro tinha um grande potencial. Glória a Deus. Aleluia. Satanás não conseguia ver o fruto de Pedro, mas Jesus estava vendo o grande potencial que Pedro tinha. Não importasse que Pedro tinha o seu temperamento muitas vezes elevado, o acusador, ele olhava as suas precipitações, mas Jesus, ele estava olhando o esforço que Pedro tinha, porque nenhum dos discípulos, no momento dentro do mar, em que todos achavam que era um fantasma que estava vindo sobre as águas, nenhum dos discípulos disse para Jesus que queria ir sobre as águas. Só Pedro quis andar sobre as águas com Jesus. E Jesus, ele viu e ele contemplou o esforço de Pedro em se superar, em ser um discípulo com Jesus. Enquanto o acusador via apenas fraquezas em Pedro, Jesus via tentativas. Às vezes o adversário vê em você fraquezas. O adversário vê que você tenta ser um crente melhor, ser um obreiro melhor, e parece que as suas tentativas só acabam em fraquezas. Mas o Senhor, ele vê que você está fazendo são tentativas, e o Senhor, ele está levando em conta as suas tentativas. Aleluia. Obrigada, Senhor. Louvado o nome do Oh, Senhor. Deus maravilhoso. O adversário, ele está olhando e vendo falhas em você, mas o Senhor está olhando e ele não está vendo falhas, ele está vendo potencial. O acusador, o acusador, ele está olhando e dizendo: você não tem fruto. Mas o nosso Deus, ele está olhando para você e dizendo: eu rogo por você, para que a tua fé não desfaleça. O acusador está dizendo: não tem fruto.
exaltado, Deus. Aleluia. Hoje é noite de você ter a sua fé fortalecida. Porque hoje você está entendendo que mesmo pequenininho, você tem um Deus grande. Você tem um Deus que vela pela tua vida. Você tem um Deus que te sustenta na palma das suas mãos. Você tem um Deus que está velando pela tua vida. E o adversário, ele vai estar indo até ele pedindo para se andar na tua vida. Mas Deus está dizendo não. Não vai se andar não. Não vai tocar não. Neste você não toca. Neste você não se anda. O adversário, ele tem pedido para tocar na tua vida. Mas o Senhor, ele tem intercedido por você, dizendo: e você ele não toca. E ele tem te fortalecido. E vida, e a sua fé fortalecida gera conversão. Fé fortalecida gera conversão. Enquanto o Senhor te fortalece, ele te converte. E quando o Senhor nos converte, ele nos faz gerar obras. E quando as nossas obras são geradas, então nós entendemos, como a evangelista falou aqui, aleluia. O Senhor, ele nos capacita. Parece que vai ficando mais fácil. Sabe por quê? É porque o Senhor, ele nos toma pelas nossas mãos. E é ele quem vai fazendo conosco. A gente para de fazer nós com as nossas mãos, e o Senhor, ele vai fazendo conosco. E aí fica mais fácil. E aí fica mais simples. E aí fica mais gostoso. Porque aí a gente fica mais convertido. E isso aconteceu na vida de Pedro. Depois que ele se converteu, então ele fortaleceu os seus irmãos. Depois que Pedro se converteu, aí veio a afronta, veio o adversário. Ele só queria pregar a palavra de Deus. Aleluia! Quando Pedro se converteu, veio as chibatadas sobre ele. Ele nem ligava, ele pregava. E ele só queria saber do amor de Cristo. E ele só pregava o evangelho. E ele morreu pelo amor do Senhor. E ele nem ligou com isso. Ele só quis saber de pregar a mensagem do evangelho. Porque Satanás não se irandou na vida dele, não. O adversário também não se iranda na sua vida, não. Porque o Senhor é quem sustenta a minha e a tua vida. Satanás tenta. Ele até pede autorização. Satanás, ele até quer, mas ele não pode. Ele não toca. Ele só fica na vontade. Tem uma versão que diz que Satanás desejou se andar na vida de Pedro. Ele só deseja. E nesta noite ele vai continuar desejando se andar na vida da igreja. Porque esta igreja, ela é marcada pela promessa do Senhor Jesus. Você tem a marca da promessa, a marca do sangue. Então continue debaixo dessa marca. E continue sendo fortalecido por essa marca. E não saia debaixo dessa promessa. Mas tem uma coisa: se converta. E quando se converter, fortalece os teus irmãos. Porque esta é a vontade de nosso Deus. E que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar as nossas vidas em nome de Jesus.